Paz de Deus, povo de Deus, boa noite. O culto acabou de acabar e o irmão Cosmo vai começar a live de estudo bíblico. Então, enquanto isso, a gente vai arrumar o carro, vai juntar as coisas. Olha o Jefferson, olha. Terra! Olha, suba na vassoura e anda. Olha, irmão Cosmo, pensa no cabelo, ó. Olha que você... Não humilha não. Rapaz, só a capa do Batman. Bom, sejam bem-vindos todos e Deus abençoe, bom estudo para vocês, boa live, o Cosmo vai dar, nós nem vamos ficar aqui para não atrapalhar ele, enquanto isso a gente vai arrumando o carro, que nós vamos sair para viajar daqui a pouquinho, juízo, hein? 3 da manhã a gente se encontra, paz de Deus. Alô, Rodrigo, boa viagem. Não se vá. Tá bom. Deus abençoe, irmão. Aí, eu ponho na caixa. Sim, só tem 2. É? Não, ele vai! Eu não trouxe, ela quer chegar no meu baixo. Vai levar os instrumentos? Vai levar os instrumentos? Poxa! Olha o tamanho da capota da Hilux. A paz de Deus, meus irmãos. Me perdoe pelo horário, estávamos aqui no culto. O culto foi uma glória. Haverá sim, tá? A palavra. Deus seja louvado. Quem acompanhou o culto pela live viu que foi uma bênção. E vamos aqui dar continuidade no estudo da palavra. Sério? Eu não preciso. Parou, não vou usar mais nada. Eu não preciso, acredita? Nossa, deu sorte. Tá tudo lá errado. Meus irmãos, continuação, tá? Hoje vai falar sobre a santificação, um dos frutos, né, do Espírito Santo. Que a igreja precisa. Santificação, comprometidos com a ética do Espírito Santo. Meus irmãos, antes de ler a palavra, eu quero orar com vocês que estão em suas casas ou em vossos serviços, não sei aonde, nos acompanham aqui hoje na live aqui da palavra, do estudo da palavra. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai querido, Pai amado, estou aqui, meu Pai, mais uma vez na Tua presença com o Teu povo, com a Tua igreja, Pai. Senhor, venha falar com Teus filhos aqui, Senhor, nesta noite, através desse estudo da Tua palavra. Senhor, já fomos ali tomados pelo poder da Tua palavra ali na pregação ali, meu Pai, onde o Senhor usou o Teu Filho ali no Santo Culto. Eu creio que quem estava do outro lado também sentiu a Tua palavra, a Tua presença. Espírito Santo de Deus, fala com o Teu povo, fala com a Tua igreja. Pai, que através da Tua palavra nós somos libertos, através da Tua palavra, meu Deus, a cura, que através da Tua palavra, meu Pai, a libertação, que através da Tua palavra, meu Deus, manifesta a Tua vontade sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, onde quer que eles estejam, meu Pai, que nesse momento, meu Pai, visita cada um, dando-nos, Senhor, a Tua unção para transmitir a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos ler aqui. Quero fazer a leitura da palavra, tá? Que se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 23, que diz assim: portanto, cingidos os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu, na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós santo
em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo, e se invocais por o Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, ou que fosse resgatados da vossa vã maneira de viver, por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal. Não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, viva, que permanece para sempre. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, peço perdão, tá? Como eu já disse, hoje começou um pouquinho tarde o estudo da palavra, devido ao culto, meu irmão, o santo culto ali, então teve essa diferença, tá? Se caso acontecer sempre isso, até terminar os cultos semanais, vamos estar começando mais ou menos nesse horário aqui, às 9h50, tá bom? Amém, meus irmãos, a paz de Deus todos, irmã Elisa, Paulo, Beatriz Aparecida, vamos orar no final, tá, minha irmã? Porta de emprego, amém, mas eu creio em Deus que abre porta, amém? Em Deus todo-poderoso, que é vivo, está conosco. Aleluia. Vamos aqui, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, sem perca de tempo, tá? Hoje nós vamos falar sobre a santificação que já vinha desde o Antigo Testamento, a santificação no Novo Testamento, que ela continua, e aplicar, né, na nossa vida, de cada um também. Amém, irmã Lília? Vamos apresentar assim oração por emprego, irmã. Bem, vamos orar sim, estaremos orando sim no final aqui da live, estaremos orando pelos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, porque Ele é Deus que abre porta onde não tem porta. A cura, meu irmão, vem da mão dEle. É claro, se Ele quiser usar, a medicina também vai usar, porque também vem do Senhor. Amém? Meus irmãos, o áudio está bom? Vocês estão me ouvindo bem aí? Então vamos lá. Deus é absolutamente santo. A sua santidade é infinita e inagualável. Ele é santo em si mesmo, em sua essência e natureza. Apocalipse 15:4. Vamos ver essa referência sobre a santidade de Deus em Apocalipse, capítulo 15, e versículo 4. Vamos lá? Dá uma olhada? É bom ver essas referências. Apocalipse 15 e o versículo 4. Diz assim, ó, enquanto de Vitória: quem não te temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, pois os teus juízos são manifestos. Amém? Olha só o que diz em Apocalipse sobre a santidade de Deus, por isso que ele é louvado. Irmã Mônica, irmão Regis, irmã Carmen Brasil, irmã Josefa Miranda, que Deus possa abençoar todos vocês e seus lares, tá bom? Vamos aqui dar continuidade. E sua vontade é que os crentes reflitam sobre o caráter de santificação do seu modo de vida. Vamos estudar, então, o que é ser santo e a necessidade de ter uma vida santa. Com certeza, meus irmãos, quando aceitamos Jesus, até talvez antes de ser batizado, eu creio que alguns dos irmãos, quando ia para a igreja, eu via talvez essa palavra, ser santo. O que é ser santo, né? O que é? A palavra santo,
Vamos aqui, eu vou explicar aqui na frente, mas já vou adiantar para vocês. É uma separação. A santificação é uma separação do mundo, né? Irmã Iraci também, a paz de Deus, irmã Iraci. Não podemos viver aquela vida como nós vivíamos antes, né? Uma vida, talvez alguns tinham uma vida um pouco mais barulhenta, mais bagunçada, outros talvez seriam mais quietinhos, enfim. Olha só como nós lemos aqui na palavra, né? O apóstolo Pedro, nós lemos em Pedro, né? Ele diz assim, ó. Deixa eu achar aqui. Isso. Olha o que ele fala. E se invocais para o Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Tá vendo, meus irmãos? Se nós invocamos aquele nós temos por Pai, que ele julga, né? Que ele não faz acepção de ninguém, e que ele julga segundo, olha só, que ele julga segundo a obra de cada um. O apóstolo escreve: andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, seja o tempo que estamos aqui vivendo nessa terra, meu irmão. Então, o apóstolo escreve: viver em temor, andar esse espaço de tempo ainda com temor, ou seja, separados, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, por tradição, recebeste dos vossos pais. Então, ele está falando aqui que nós tínhamos uma maneira vã de viver, talvez muito simples, mas tudo que ele quer dizer, tudo afastado de Deus. A nossa mente, na época, meus irmãos, eu creio assim, eu falo isso por mim mesmo, eu ouvia falar de Deus, sim, eu sabia que existia um Deus verdadeiro, só que não tinha nem conhecimento como me portar diante dele. Então, o apóstolo, ele escreveu isso sabendo que ele mesmo era assim também, embora o apóstolo aqui, Pedro, ele já fazia parte da aliança, ali da aliança que Deus havia feito com a nação de Israel, com os judeus. Mas mesmo assim o povo já estava fora, já estava vivendo uma vida totalmente destituída da presença de Deus. Então é isso que ele quer dizer. Amém? Então vamos aqui. A santificação, como que era exigida a santificação no Antigo Testamento para algumas figuras. Irmã Beatriz Aparecida pede minha causa, está na justiça já há 2 anos. Amém? Vamos orar assim, meu irmão. Eu creio que é o Deus que incomoda, né? Incomoda aquele para fazer o que é correto na vida das irmãs, do irmão, da irmã, do seu povo. Vamos lá? A santificação no Antigo Testamento. A santidade de Deus se originou nele mesmo. Ele é a plenitude gloriosa da sua excelência moral. Essa verdade é revelada desde o Antigo Testamento. Deus exige santidade do seu povo porque ele é santo. Os antigos hebreus levavam a santidade a sério. A ideia, irmão, da santificação. A ideia predominante de santificação ou santidade no Antigo Testamento é ela da separação, tanto de pessoas como de lugares e coisas para o serviço sagrado. Separar daquilo que é comum ou imundo, para fazer a diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Levíticos capítulo 10, versículo 10. O profano é alguém que se mostra indiferente no que se diz respeito ao sagrado. O livro do profeta Ezequiel faz essa referência no capítulo 22 e o versículo 26. O verbo hebraico, kadash, ser santos, ser santificado, santificar, ser posto à parte. Lembra que eu falei para vocês? Que santo quer dizer algo assim que não se mistura. Meus irmãos, eu creio que o que Deus tem na nossa vida, quando ele chamou você, ele tirou você lá do lamaçal do pecado, de uma vida que só você e Deus sabe o que você vivia, o que você passava. Deus te trouxe para uma nova maneira de viver, uma vida nova. Então, meus irmãos,
vale a pena vocês, porque Deus te separou, ó. Deus te separou para uma nova vida. Então diz assim, ó. Então o verbo hebraico, kadash, ele quer dizer ser santo, ser santificado, santificar, e ser, ou seja, ser posto à parte. É o mais usado no Antigo Testamento, aparece 830 vezes, incluindo seus derivados, e cuja ideia central é separar do uso comum para o serviço de Deus, consagrar-se. Lembra que foi falado aqui um pouco aqui atrás, ó? A ideia de santificação é predominante de santificação ou santidade do Antigo Testamento, é de separação tanto de pessoas como de lugares e coisas para o serviço sagrado, separar daquilo que é comum ou imundo, para fazer a diferença entre o santo e o profano. O que é a consagração? O termo consagrar significa investidura de funções sagradas. Em outras palavras, é dedicar-se ao serviço de Deus. E isso pode ser pessoas, coisas ou possessões. No livro, essa referência vai ser encontrada no livro de Levíticos, capítulo 27, do versículo 28 ao versículo 29. Então, talvez alguém chegue para vocês e falem assim, o que é se consagrar? O que é ser consagrado? Então, é um termo que significa, é uma investidura, que significa funções sagradas, em outras palavras, é dedicar-se ao serviço de Deus. Por exemplo, um ancião, um diácono, um cooperador, um músico, são pessoas separadas para uma obra, né? Uma cooperadora também, claro, ou até mesmo outros trabalhos, para alguns, sejam mais simples, como cuidar da igreja, a obra da piedade, seria a parte, né, social da igreja. Então, meus irmãos, isso é uma consagração, é separar pessoas, ou até mesmo um tecido, um instrumento. Você pega um instrumento falando, esse instrumento aqui eu comprei, eu estou doando para a igreja, eu quero que ele seja apresentado para a obra. É isso, irmão. Um tecido, vasos, mesas, porque no Antigo Testamento, no Antigo Israel, tinha esse costume. Mesa era santificada, era consagrada, vasos, candelabro, as vestes dos sacerdotes, dos levitas. Então, tudo isso era apresentado, era separado, ou seja, havia uma consagração. Os irmãos estão entendendo? Então, meus irmãos, nós fomos separados para a boa obra. Amém? Vamos continuar aqui? Olha só. A consagração e santificação são termos distintos, ou seja, diferentes, mas podem significar a mesma coisa, dependendo do contexto. Que façam as vestes a Arão para santificá-lo. Quando Deus fala para Moisés, né? Deus chama Moisés e fala assim, Moisés, o seu irmão Arão, ele vai ser o primeiro sacerdote. Então, eu escolho a casa de Levi. Detalhe, viu, irmãos? No Antigo Testamento, as 12 tribos de Israel, foi escolhida uma por Deus, a tribo de Levi. Talvez os irmãos me perguntem, mas por que Deus quis só a tribo de Levi, irmão? É mistério de Deus. Tanto Levi, Moisés, claro, irmãos, e Miriam, pertenciam à tribo de Levi. E o sacerdócio foi dado a essa tribo. Então, seria profanar. O que nós lemos antes? O que significa profanar? Seria o profano. O profano é alguém que se mostra indiferente no que diz respeito ao sagrado. Seria aquela pessoa, vamos supor, como Deus escolheu a tribo levítica para ser incumbida do sacerdócio, outra tribo, vamos pensar que é a tribo de Judá, falar assim, não, a partir de hoje nós também nós queremos fazer parte do sacerdócio. Estava errado. Os judeus não, a tribo de Judá não podia. A tribo de Dan também não. Somente foi ordenada por Deus a tribo de Levi. Então, vamos voltar aqui. São termos distintos, mas pode significar a mesma coisa dependendo do contexto. Olha só, que Deus falando para Moisés, que façam vestes a Arão para santificá-lo. O livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 3 em diante, está registrado referência a essa fala que Deus falando com Moisés, ou que façam vestes, o autor colocou aqui, quer dizer o quê? Que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, ou seja, ele estava sendo consagrado para a tarefa do sacerdócio.
Então, tinha uma vestidura, as indumentárias, as vestimentas do sacerdote era diferente. É que nós temos um pouco espaço de tempo, não poderia apresentar isso para os irmãos também, como que era feito o projeto, as vestimentas dele. Não era uma roupa qualquer não, meus irmãos. Era uma vestimenta especial que o sumo sacerdote usava na época. Não era qualquer um que podia usar aquela roupa. Então, da forma que Deus mostrou para Moisés, tinha que ser daquele jeito confeccionado. Amém? Vamos mais para frente aqui, ó. O verbo hebraico para consagrar é o mesmo para santificar, ser santo. Trata-se de uma exigência justa e necessária para os sacerdotes e levitas. Livro de Êxodos, o capítulo 30, versículo 30 está registrado, meu irmão. E para o tabernáculo com todos os seus utensílios, pois se baseia na santidade de Deus, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Isaías, capítulo 6, versículo 3, tem essa proclamação. Lembra que eu falei para vocês que no Antigo Testamento, as pessoas eram separadas, né, para santificar, consagradas para exercer uma função. No caso, nós estamos usando aqui o exemplo de Arão e sua família, seus filhos. Eles foram usados para exercer o sacerdócio, e também os utensílios, tudo aquilo que ia ser usado dentro no tabernáculo, né? As bacias, a pia, como eu disse, o candelabro, a mesa, o lugar santo dos santos, o lugar santo. Então, assim, tudo isso ia ser diferente, meus irmãos. Então, não tem como... Irmãos, eu vou fazer aqui uma pausa rapidinho aqui. Eu quero dar atenção aqui à irmã Beatriz. É rapidinho também, irmão, só abrir aqui um parênteses aqui. Irmã Beatriz, ela falou que tem HIV, ela foi traída pelo seu marido. Eu sinto uma pessoa sem valor. Não, Não, meu irmão, você ainda continua sendo uma pessoa de Deus ainda. E eu sinto muito, mas eu creio que meu Deus, ele é poderoso. Ele é poderoso para dar cura à senhora, tá bom, irmã Beatriz? Vamos estar apresentando a senhora também no final aqui, tá bom? Eu sei que não é fácil, mas o meu Deus, ele é poderoso para remover da senhora esse vírus, porque todo o poder está na mão dele, a cura está na mão dele. E eu creio, tá bom? Na libertação, sim. Irmão Régio, não é fácil não. É complicado. Vamos aqui para frente aqui. Ó. 3. Vamos falar sobre a purificação. O termo tahor, quer dizer puro, limpo, é derivado do verbo taher, ser limpo, puro. E kadosh, também é um verbo, também quer dizer santo, do verbo kadash, que pertence ao mesmo campo semântico. Ambos se aplicam à santidade de Deus. Isaías, capítulo 6, versículo 3, e Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Como também as pessoas que se aproximam dele e se purificam de toda sorte de pecado e idolatria. Salmos 51, versículo 10. Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Quando eu leio esses livros aqui, meus irmãos, vocês compreendem que são referências a essa fala que nós falamos aqui. Eu não quero só parar aqui para ler, que são muitas referências, e eu queria apresentar tudo aqui para vocês, tá bom? Mas só para vocês terem uma ideia aqui, essa parte aqui, ó, o Salmo... Eu quero ler sobre Isaías. Isaías, capítulo 6, e o versículo 3. Isaías...
Fala sobre a santidade do Senhor. Quer ver? Isaías capítulo 6. Eu vou ler, do versículo 1, para ser compreendido melhor o contexto. Mas fala de santidade. Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um altar e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Então, meus irmãos, são referências, tá certo? Quando eu leio assim para vocês, então essa é uma das referências que eu queria ler com vocês, compartilhar. Vamos continuando aqui? Então, como também as pessoas que se aproximam dele e se purificam de toda sorte de pecado e idolatria. Há uma referência em Salmo 51, versículo 10, e no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Se os irmãos quiserem tomarem nota, anotando aí para depois, parar mais tarde, né? Meus irmãos, fazer uma meditação do que nós lemos aqui, irmão, é muito gostoso. Vocês vão lendo assim, vocês vão se enchendo da presença de Deus. Vamos lá? Que diz assim, o termo grego equivalente a tahé, na Septuaginta, é uma tradução antiga, tá, meu irmão? De uma Bíblia que foi traduzida. Que diz assim, catarizo, quer dizer, tornar-se limpo, limpar, purificar. E o kadash é agiazo, santificar e consagrar. O adjetivo agios, santo, traduz 20 palavras hebraicas no Antigo Testamento como kadash, kadosh e kodesh, entre outras. São termos frequentemente e importantes no Novo Testamento. A Septuaginta, tá, meus irmãos? Eu quero dizer assim, quer dizer assim, a Septuaginta é uma tradução grega do Antigo Testamento. Então, por isso que tem esse nome, Septuaginta. Então, tem uns termos um pouco diferentes, tá? Mas a Bíblia também. Vamos continuar aqui? Então, no Antigo Testamento, Deus, ele quis, assim, a santificação exigida alguns personagens da Bíblia. Por exemplo, o sacerdócio. Nós apontamos aqui o sacerdócio, Arão e seus filhos, né? Então, para eles exercer o sacerdócio, Deus falou de roupas. Deus falou para Moisés, eles têm que ter essas roupas aqui, diferentes. Mas era somente para o sacerdócio, tá, meus irmãos? Não era para o povo todo de Israel, não. Era só para o sacerdócio. Então, Arão, ele exerceu o sacerdócio, ele tinha que ter uma vestimenta diferente. Ele e os filhos dele, os levitas também, que eram os sacerdotes. Mas Arão era o sumo sacerdote, foi o primeiro sumo sacerdote da história de Israel. Então, a roupa dele era diferente. Mas isso era somente para os sacerdotes, tudo bem? A nação de Israel podia usar suas roupas de acordo com a sua cultura. Mas o sacerdócio era uma vestimenta diferente. E tudo aquilo tinha que ser, eles tinham que ser consagrados, eles tinham que ser separados. Se nós formos entrar aqui o que Deus exigia do sacerdote, vai levar um tempinho, que até para um casamento, eles não poderiam casar com uma mulher divorciada, por exemplo. Uma mulher que foi, no Antigo Testamento, usava a palavra repudiada, que ela foi assim, abandonada pelo marido, ou o marido deu uma carta de divórcio para ela, e falou assim, não quero mais você, vai embora, chegou na casa dos pais e falou, até que sua filha, não quero mais ela. Então, até um sacerdote, para vocês terem ideia, ele não podia casar com a mulher nessas condições. Tá certo? Mas vamos aqui em diante. Então, resumindo, no Antigo Testamento, Deus exigiu a santificação, uma separação do povo dele, e principalmente de alguns personagens, por exemplo, os sacerdotes, tá certo? Vamos agora para o Novo Testamento, que Deus exige. Vamos lá, santificação no Novo Testamento. A santificação, a santidade e seus cognatos são termos comuns ao Antigo e ao Novo Testamento e trazem o mesmo conceito. Na Nova Aliança, a santificação é semelhante,
do caráter de Cristo e o efeito real da salvação na vida cristã, uma obra da Trindade. O Novo Testamento torna explícito o que antes estava implícito no Antigo, e isso diz respeito também à obra salvífica do Deus Trino. A fé cristã confessa a existência de um único Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas distintas. Os irmãos compreenderam aqui? Eu vou repetir. A fé cristã, ela confessa a existência de um único Deus, mas que subsiste eternamente em 3 pessoas distintas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade. Mateus, no livro no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 19. Amém, meus irmãos? Então, se alguém fala assim, por que falar de 3 deuses? Não, não é 3 deuses, é um Deus santo, mas ele subsiste eternamente em 3 pessoas distintas, que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E vocês vão ter essa referência, nós já falamos anteriormente em alguns outros estudos, mas o autor aqui ele traz uma referência no livro, no Evangelho, que escreveu segundo Mateus, no capítulo 28, e versículo 19. De modo que a obra da santificação, um atributo divino, é realizada pela unidade na Trindade, como pela Trindade na unidade. Aí tem várias referências aqui, meus irmãos, se vocês quiserem adotar para meditar mais tarde, olha só. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. São as 3 pessoas atuando na obra da redenção. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. A natureza da santificação. Não há no Novo Testamento um ritual de purificação cerimonial ou legal de santificação, diferentemente da realidade no sistema mosaico. No Antigo Testamento, o que ele quer dizer, meu irmão? No Antigo Testamento, às vezes era pegado um filhote de carneiro, né? Filhotinho lá, de 1 ano no máximo, era imolado, entendeu? Ele era imolado para ter um ritual de santificação, remissão dos pecados. Então, tinha todo esse ritual cerimonial. E quem exercia era o sumo sacerdote, né? Ou o levita que fazia essa parte, e o sacerdote, ele apresentava. Então, no Novo Testamento, é isso que ele quer dizer, que não tem essa cerimônia toda, entendeu? Que isso aconteceu mais no sistema mosaico. Então, a santificação, ela pode ocorrer de maneira instantânea. Isso quando o pecador recebe a salvação em Jesus pela fé. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Ela é chamada, teologicamente, de santificação posicional, referente à mudança da posição de pecador para a santificação. 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 2, tem essa referência. Isso é obra do Espírito Santo, que passa a habitar no interior do crente, meus irmãos. Segundo Timóteo, também tem uma referência no capítulo 1 do livro que escreveu, da epístola que Paulo escreveu, a segunda epístola a Timóteo, das epístolas pastorais. Meus irmãos, é isso que ele quer dizer. A santificação pode acontecer assim, você ali, você aceitou Jesus, foi para a igreja, se batizou, sabe, aquela coisa instantânea, sabe, você creu ali, o Senhor tocou em você, você fala assim, eu já não faço mais parte desse mundo, quero estar à parte. Amém? É isso que ele quer dizer. Uma necessidade. A nova vida em Cristo é o novo nascimento. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, que fala sobre o novo nascimento. E Jesus ali falando com Nicodemos. Irmã Mara, que diz assim, ao nascer, a criança ela continua o seu crescimento físico e mental, e isso se aplica também à vida espiritual. Hebreus capítulo 5, versículo 12 e 13, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Apesar de a santificação ser instantânea, ela é ao mesmo tempo progressiva. Vamos ver essa referência aqui, meus irmãos. Provérbios capítulo 4,
Vamos lá em Provérbios, que fala sobre uma santificação progressiva. Ela pode ser instantânea, né? Ela apesar de ser instantânea, a santificação, ela é ao mesmo tempo progressiva. Capítulo 4, e versículo 18 em Provérbios. Ele diz assim, ó: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Glória a Deus. Vou ler de novo aqui, gostei dessa palavra, meus irmãos. Ó, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Então, isso ele quer dizer com a santificação progressiva, vai aumentando. Porque pela palavra, meus irmãos, você é liberto. Você ali levantou as suas mãos para Deus e falou assim: Senhor, eu quero me batizar hoje, a partir de hoje eu aceito o teu nome. Ou seja, você está declarando, você me está declarando com o seu batismo ali, ó, nas águas batismais, você está declarando que você não quer mais fazer parte daquele mundo corrupto. A sua maneira de pensar mudou, a sua maneira de falar mudou. É claro, somos seres humanos, podemos errar cada dia porque somos pecadores, mas vamos se livrando, meu irmão. O jugo do pecado, ele vai caindo, e a santificação, ela vai, sabe, progressiva na sua vida. Vai chegar um momento, meu irmão, não sei se meus irmãos que estão na live já tiveram essa experiência, mas vai chegar um momento, pela fé, se vocês crerem, porque a santificação é tudo que Deus precisa para visitar o seu povo. Vai chegar um tempo que, se vocês crerem, vocês vão ouvir até a voz de Deus falando com vocês em mistério. Amém? Vocês creem nisso? Estou acabando, meu irmão. Capricha. Estou contigo. Está acabando. Que paz. Só vou salvar o povo aqui. Amém. Olha essa pessoa aqui. Vocês conhecem ele? Paz de Deus. Tudo bem? A irmã Mara. Mara. A irmã Iraci com dor de cabeça, mas você precisa casar. Fica à vontade, nós estamos lá embaixo. Amém. Boa aula para vocês. Vai levar os instrumentos? Vai. Opa. Depois você desliga aqui? Desligo. Pode deixar. Fica à vontade. A vida cristã, continuando, meus irmãos, a salvação em Cristo é acompanhada da santificação. Lembra que eu falei para vocês? A partir do momento que vocês levantam a mão de vocês para Deus, falando e confessando: Senhor, a partir de hoje eu quero fazer parte dessa nova vida. Diz aqui, ó, a salvação em Cristo, ela é acompanhada da santificação, e o seu agente ativo é o Espírito Santo, meu irmão. Então não desprezem ele. O Espírito Santo é ele que vai fazer tudo, sabe? Ele vai ali, ó, clamar por você, sabe aquele momento de angústia que você está ali orando, ou aquela coisa, aquela voz estranha que está querendo dizer para você: não vai mais, não adianta ir mais à frente, desista. Sabe aquele momento que talvez é como se tivesse alguém dizendo para vocês: desista, não vale a pena mais. Mas o Espírito Santo está lá lutando, até com gemidos inexprimíveis, ele está lá lutando por você, dizendo ao Pai: não, Senhor, ele não é que ele quer desistir, é que estão querendo fazer ele desistir, não é que ele quer sair da sua presença, mas é que estão fazendo ele querer sair da tua presença. O Espírito Santo, meu irmão, ele é ativo na tua vida, e é ele que vai fazer isso para você continuar com a tua santidade, buscando ao Pai, crendo nas promessas dele, amém? A vida cristã é uma carreira. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Filipenses, eu não vou mais adiante, meu irmão, porque nós temos uma viagem a fazer, tá? Eu quero ser aqui sucinto com vocês, quero ainda orar por todos vocês, tá bom? É muito pedido de oração. Irmã Clarice, que diz assim, ó: assim, a santificação progressiva que nos torna mais semelhantes a Cristo. Não se trata de um tema secundário, pois sem ela ninguém verá o Senhor. Isso está em Gálatas, tá, meu irmão? A santificação, eu vou ler, eu tenho que ler esse versículo aqui rápido para os meus irmãos, porque a santificação, meus irmãos, eu sei que o pecado nos rodeia para poder se apartar do Senhor, mas não podemos ficar
sem a santificação, porque o Paulo ele declara que sem a santificação não veremos a Deus. Quer ver, ó? Olha só. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz assim, ó: digo, porém, andai no Espírito e não satisfazei os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, das quais são a prostituição, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedice, orgias, olha só, meus irmãos, agora que eu vou ler para vocês entenderem. Ó, invejas, bebedice, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como antes já vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Então, meu irmão, é pesado, né? É muito pesado. Amém, irmã Joana Beatriz? Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Né? Que Deus vai na nossa frente. Vamos lá, meu irmão, para terminar aqui. A santificação aplicada ao crente. O Espírito Santo é a fonte de santidade. E o Senhor, o seu padrão. Então, o Espírito Santo é aquele agente, que ele é a fonte de toda a santidade. E o Senhor, nosso Deus, ele é o padrão. Jesus Cristo ali, ó. Por isso que Paulo fala assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Todos os crentes desejam se parecer com Jesus e viver de maneira a agradar a Deus. A santificação do crente é obra do Deus Trino. A comunidade de Jesus. As epístolas no Novo Testamento visam fortalecer as igrejas e exortá-las a uma vida santa de Deus e da sociedade. Talvez o irmão possa perguntar assim: irmão, por que tanta epístola que Paulo escreveu, o apóstolo Pedro, Tiago, o próprio apóstolo irmão de Jesus, Judas, Lucas, sabe? Por que tanta epístola? É exatamente isso, para guiar o povo, sabe? Para que o povo tivesse exortar eles, sabe, incentivá-los. Irmão, tem uma vida separada, uma vida santificada. Não vos conformeis com o mundo que vivemos, que eles estavam vivendo naquela época, sabe? A prostituição, a idolatria, cultos a demônio. O César, o imperador naquela época, ele era cultuado como um deus. Então Paulo advertia os apóstolos, falou: olha, cuidado com a idolatria, cuidado com isso, né? Você já tem um conhecimento novo, aquela vossa vã maneira de viver, o Senhor vos libertou. É isso que Paulo, então as epístolas foram escritas para exortar o povo a viver uma vida santa, vitoriosa e com esperança no Senhor, tá certo? O texto em 1 Pedro, capítulo 1, 13 ao 16, diz isso. Vamos continuando. O status de Israel como propriedade peculiar de Deus, reino de sacerdotes e nação santa. Êxodo, capítulo 19, versículo 6, tem essa referência, tá bom? O reino de Israel é o reino de sacerdotes e uma nação santa. É revigorado na igreja. Meus irmãos, eu também tenho que ler essa passagem aqui para vocês. 1 Pedro, a passagem é muito linda, meus irmãos. Vamos lá? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: olha o que Deus diz para nós, para a igreja. Vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não éramos povos, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, meu irmão, vocês é considerado sacerdócio, povo santo adquirido. Amém, irmão? Irmão aí, Samuel, vocês não vão viajar, vamos daqui a pouco, meu irmão. Já estamos indo, mas eu tenho que terminar esse compromisso aqui com vocês. Amém? É a palavra do Senhor. Vamos lá, finalizando aqui já.
O ensino petrino mostra que o estilo de vida dos crentes revela o caráter de Cristo. Olha, irmão, o ensino de Pedro, ele mostra que o estilo de vida dos crentes revela o caráter de Cristo. Aqueles irmãos que vieram do paganismo são agora norteados pelo Espírito Santo que vive neles e por isso renunciaram às práticas dos gentios. Uma vida santificada. Somos santificados pela palavra, como eu já disse para vocês no começo. Em João, está registrado em João, capítulo 17, versículo 17. Pelo sangue aos Hebreus, capítulo 9, versículo 12. E pelo Espírito, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. E podemos afirmar com Donald Guy que a santificação é a semelhança do caráter de Cristo. É o efeito real da salvação através da qual a própria vida de Cristo permanece para sempre na vida e no caráter do crente. Isto está muito longe da violência doméstica. Mentiras, palavrões, intrigas e mexericos. Olha só aqui, meu irmão. Então, uma santidade é totalmente o contrário, é isso aqui, ó. Olha só. A santificação é a semelhança do caráter de Cristo. É o efeito real da salvação através do qual a própria vida de Cristo permanece para sempre na vida e no caráter do crente. Isso está muito longe da violência doméstica, das mentiras, palavrões, intrigas e mexericos. Uma vida de santidade cheia do Espírito mantém distância dessas coisas. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos, capítulo 8, versículo 9. Então, meu irmão, se a pessoa diz que é santa, que tem a santificação, vive uma vida de oração, mas vive espancando a mulher, ou que naquele caso que teve semana passada, que o marido tirou a vida da própria esposa por causa de jogo, ou espanca os filhos, é beberrão, arruma confusão com os vizinhos, meu irmão, tá longe de santificação. Ah, mas ele, não, tá tudo fora, tá errado, é como Paulo diz aqui aos Romanos, ó, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então ele está mentindo. Ó, Deus é santo e por isso exige santificação do seu povo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Amém, meus irmãos? Eu quero dizer para vocês, resumindo aqui, meu irmão, se você não aplicar sua vida na santidade com Deus, fica difícil. Fica muito difícil você dizer assim, olha, eu sirvo a Deus, olha, eu simpatizo com a igreja, eu leio a palavra. Então começa a aplicar sua vida, a palavra de Deus, começa a aplicar sua vida, começa a exercitar na oração e na santificação, se separar das coisas que é repúdio para o Espírito Santo de Deus. Para que o Espírito Santo de Deus habite na tua vida, na tua casa, começa a aplicar, tira tudo aquilo que você olha e fala assim, isso aqui não é bom mesmo não. Sabe, meu irmão? Vícios é coisa terrível. Eu conheci pessoas que disseram para mim, Cosmo, é muito difícil você largar um vício. E muitas das vezes, meu irmão, Deus está ali, sabe, o Espírito de Deus está agindo naquela vida, mas a pessoa está sendo fraca. Por isso que Paulo fala, o apóstolo Pedro, ele diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? Humilhai-vos perante a potente mão de Deus e ao vosso tempo ele vos exaltará. Amém? Meus irmãos, foi uma honra estar com vocês até aqui, tá? Foi uma honra mesmo. Eu estava preocupado achando que não ia poder fazer a live com vocês ainda hoje, mas Deus deu graça, permitiu, nosso querido irmão ancião Rodrigo nos deu mais essa chance hoje, para estarmos aqui com vocês, tá bom? Cumprir nosso papel aqui, não deixar nossos irmãos esperando. Meus irmãos, eu quero aqui agora aproveitar, antes de fazer a oração, quero ler aqui com vocês um livro. Lembra que eu falei que eu sempre quero ler uma passagem bíblica com vocês? Pois é. Eu quero ler aqui, ó. Eu vou ler aqui eu vou ler na passagem no profeta messiânico, que é Isaías. Eu quero ler aqui, ó, capítulo 55 de Isaías, bem rápido, para nós fazer essa oração de término. Se vocês quiserem abrir a Bíblia e acompanhar, amém. Tudo bem? Se não, fique em paz também, só acompanhe. Diz assim, ó. Ó vós, todos que têm sede, vinde às águas, e os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei.
Vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastai o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. E convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. Vede, eu o dei por testemunho aos povos como príncipe e governador dos povos. Certamente chamarás a uma nação que não conheces, a uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor, o teu Deus, e do Santo de Israel, pois ele te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E deixe o ímpio seu mau caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá ela não torna, mas ela rega a terra, e a fazem produzir, brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, e prosperará naquilo para que eu enviei. Com alegria saireis, e em paz serei guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de contentamento perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas, e em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e isso será para renome do Senhor, para sinal eterno que nunca se apagará. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Quero apresentar aqui a todos que pediram oração, a irmã Beatriz Aparecida, que ela falou que tem HIV, outros pedindo porta de emprego, saúde, enfim, meus irmãos, tudo o que Deus pode fazer na vida de vocês, eu creio que Ele vai fazer. Então, estarei orando aqui por vocês agora, e vocês me apresentem aí também, que nós estaremos fazendo essa viagem com todos os nossos irmãos ali. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai querido e Pai poderoso. Pai amado, quero te dar graças mais uma vez por essa rica oportunidade que o Senhor concedeu aqui, estar aqui com teus filhos e filhas do outro lado, Pai, que deixaram seus afazeres, Pai, talvez chegaram cansados do trabalho, outros estão até no seu local de trabalho, outros iam se deitar, mas esperaram mais um pouquinho, estão aqui, estiveram, meu Pai, na tua presença, que ainda se encontram, meu Pai, ouvindo atentamente, Senhor, essa palavra, Senhor, a palavra não é minha, mas é tua, é a palavra que liberta, Pai, é a palavra que santifica, é a palavra que cura, é através da palavra, meu Pai, que tem porta aberta, é que a tua glória se manifesta, é através da tua palavra, meu Pai, que os alicerces do inferno caem por terra. É através da tua palavra, meu Pai, que as correntes, Senhor, do mal vão se quebrando. É através da tua palavra que vidas, Pai, são transformadas. Senhor, aquele que não tinha mais esperança, ele volta a ter esperança porque creu na tua palavra. Porque a tua palavra diz, meu Pai, a fé vem pelo ouvir, e ouvindo a palavra de Deus, Senhor, que nesta noite, a irmã Beatriz, Pai, que falou que foi acometida de um vírus terrível, mas quantos testemunhos eu já ouvi pessoalmente, Pai, de pessoas que foram libertas, foram fazer um exame, Senhor, chegou lá, o médico olhou assim e falou, mas não tem mais nada, você foi curado, isso foi um milagre. Pessoas que testemunharam, meu Pai, que antes tinham esse vírus malignos e foram libertas. Pai, eu creio que o Senhor pode fazer isso na vida da tua filha neste momento. Deus, não é a minha palavra, mas é a tua. Deus, nesse momento, Pai, eu clamo ao Senhor, vai ao encontro da tua serva. Senhor, outros estão pedindo também, Senhor, por porta de emprego. Pai, sei que está difícil, estamos vivendo uma época, Pai, tão difícil, mas para Deus não há nada impossível. Há um Deus que abre porta onde não tem porta. Há um Deus, Senhor, que
Onde a tua palavra chega, o inimigo tem que bater de retirada. É um Senhor que coloca, meu Pai, abençoa os teus filhos, aqueles que buscam o Senhor nas madrugadas. A tua palavra diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o coração. A tua palavra foi dita aqui também em Isaías, Pai, assim como a chuva e a neve que cai do céu sobre a terra, ela não volta para o lugar de onde ela veio, mas ela rega, meu Pai, a terra, ela dá fruto, meu Pai. Assim a tua palavra, que é mandada ao teu povo, meu Pai, ela vai dar fruto, ela não vai voltar vazia, porque é o Senhor que está falando. Senhor, visita o teu povo nesse momento. Senhor, aquele que pede uma cura, uma porta de emprego, ou seja, outro pedido que for, meu Pai, de libertação, salvação, Pai. Eu te peço nesse momento, Pai, Senhor, ouça o clamor do teu povo. Também quero pedir por mim, pelo irmão Rodrigo, Pai, nosso ancião, Pai, pelo irmão André, o Jefferson e outros irmãos que estará conosco nessa viagem. Pai, nos leva em paz. Senhor, nos livra do acidente. Senhor, nos livra de todo o mal, meu Pai, da bala perdida, da confusão, de tudo, Pai, porque estamos ali, Senhor, a caminho da tua obra, Pai, porque tudo, Pai, seja feito para a honra e a glória do teu santo nome, que é bendito e reina para todo sempre, meu Deus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Mais uma vez, eu quero dizer que foi uma honra estar com vocês, tá? Quando eu falo isso, eu não falo apenas por palavras vazias, eu falo mesmo de coração. É uma honra muito grande estar com vocês, tá? Que Deus abençoe vocês, os seus lares, que essa palavra, em nome de Senhor Jesus, possa alcançar a vida de cada um de vocês, dos meus irmãos, minhas irmãs, da irmã Beatriz Aparecida, dos irmãos que estão pedindo porta de emprego, libertação, seja o que for. Deus abençoe a cada um de vocês. E se Deus assim permitir, estaremos aqui na próxima sexta-feira e eu desejo ver nossos irmãos de novo. Amém? Fique com Deus e Deus abençoe todos vocês e visite o lar de cada um. Amém, meus irmãos. Boa noite. É igual Cid Moreira. Você quer trocar de roupa?